Olá, meu nome é Mariana Souza Branco e eu vou apresentar agora o trabalho Vilas Ferroviárias, o caso de Indiana, Regente Feijó e Presidente Bernardes, enviado em forma de artigo no 15º Fórum Ambiental da Alta Paulista, no eixo temático Cidade, Patrimônio Cultural e Arquitetônico. Esse artigo foi um fruto da minha iniciação científica realizada na Unesp de Presidente Prudente, com fomento da PIBIC-CNPq nos anos 2017 e 2018 e com orientação da professora Cristina Maria Parissinotto Barão. Para contextualizar um pouco, nós vamos tratar de assuntos como a expansão da malha ferroviária em São Paulo, o surgimento das vilas ferroviárias e as vilas ferroviárias em cada cidade analisada. Como objetivo geral, a gente tem explorar a implantação e construção do complexo ferroviário, que é os galpões, a vila ferroviária e a estação ferroviária, Indiana, Regente Feijó e Presidente Bernardes. Porém, o objetivo específico é estudar as vilas ferroviárias, as casas dos trabalhadores, que foram construídas pela estrada de ferro, neste caso a Sorocabana, para os trabalhadores habitarem próximo à estação junto com a sua família ou apenas sozinhos, realizando a sua identificação e seu mapeamento. Isso é justificado porque esses edifícios são bens representativos do patrimônio arquitetônico ferroviário e são importantes núcleos para o começo do desenho urbano das cidades e a primeira produção de conjuntos habitacionais. São testemunhas do crescimento da cidade e muitas vezes desprezadas como patrimônio. Como metodologia, foi dividida em 3 fases. A primeira fase, levantamento bibliográfico e iconográfico da história da ferrovia Sorocabana e dos municípios, a fim de situar o contexto histórico da produção das vilas ferroviárias, o surgimento da cidade e a importância de suas vilas. O levantamento iconográfico foi realizado também na sede da inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal, onde foram levantados plantas e relatórios de avaliações técnicas dos bens ativos durante os anos de 1991 e 1992. Então, muitas fotos que são apresentadas são desses relatórios. Houve também o levantamento in loco do conjunto que ainda permanece na paisagem da cidade, as intervenções que foram realizadas. E, por fim, o estudo específico sobre as casas remanescentes, identificando, classificando as tipologias e registrando unidades para resgatar e registrar a memória das vilas ferroviárias, que foi uma da base de produção ferroviária e da expansão cafeeira no estado. A expansão da malha ferroviária se deu em conjunto com a expansão da cultura cafeeira no estado de São Paulo e a criação de complexos ferroviários. Esses complexos ferroviários faziam surgir pequenos núcleos urbanos, criavam pequenos núcleos urbanos em seu entorno, criando também as primeiras produções arquitetônicas. E é nesse contexto que surge Indiana, Regente Feijó e Presidente Bernardes. A nossa região do Oeste Paulista, uma região que era conhecida como Vale do Paranapanema, entre Sorocaba e Botucatu até o Rio Paraná, era ocupada apenas por indígenas, então em muitos mapas ela não era bem representada e era escrita muitas vezes como terreno desconhecido, terreno desabitado ou terreno desconhecido habitados por índios. A Estrada de Ferro Sorocabana foi fundada em 1872 e finalizou sua expansão na cidade Presidente Epitácio em 1922. Seu objetivo era ligar Mairinque pelo litoral do país até o Mato Grosso do Sul, pelo Rio Paraná. A região do oeste do estado teve, no século XIX, uma primeira e tímida migração, que
que foi feita por mineiros, que quando houve o declínio do ciclo do ouro em Minas Gerais, eles foram para o sul e foram também para o oeste paulista, em busca de terras para criar gados e posteriormente atraídos pela expansão da lavoura cafeeira. A nossa malha ferroviária forneceu diretrizes econômicas para as novas urbes, também diretrizes físicas com o complexo ferroviário envolto pelo traçado inicial da cidade e dando amparo às necessidades da população e do agricultor para a venda de sua produção. Quanto às vilas ferroviárias, elas surgem no contexto da arquitetura ferroviária, que até a Revolução Industrial na Europa era um gênero inédito e auxiliou na experimentação de novos materiais, como o ferro, posteriormente o concreto. E na Europa, ela foi implantada semelhante aos complexos industriais em seu entorno, de forma que ajudava no transporte de matéria-prima, produção, o melhor aproveitamento de mão de obra e a fixação dos funcionários perto do trabalho. As vilas surgiram de uma forma para suprir parte da demanda populacional, habitacional pós a Revolução Industrial, onde houve uma forte migração do campo para as cidades e essas cidades não tinham estrutura suficiente para receber esse contingente populacional. Então as pessoas muitas vezes iam morar em casas que não tinham condições mínimas de higiene, iam morar em cortiços, e isso ajudou a alastrar doenças, epidemias, gerou problemas sanitários associados a essas condições insalubres, o que fazia decair a produtividade do trabalhador. As vilas ferroviárias no Brasil surgem como um primeiro modelo de habitação social e tem o caráter principal de urbanizar a área. Na Europa, ela tinha um caráter paternalista também, de controle dos seus funcionários, mas no Brasil, a vila tinha caráter principal de urbanização e desenvolvimento econômico da região. Também possibilitava a influência direta no cotidiano operário, almejando seu controle e produtividade, e permitia o funcionamento 24 horas da ferrovia, deixando o empregado sob constante vigilância da empresa. As 3 cidades analisadas são vizinhas de Presidente Prudente, a maior cidade da região, e estão localizadas a mais de 500 quilômetros de São Paulo. Elas foram criadas a partir da chegada da estação ferroviária e da linha férrea na região, e as 3 contêm características semelhantes. Elas têm o mesmo traçado urbano pretendido, sem uma análise mais profunda de sua topografia para adequação, e seu complexo ferroviário também é semelhante, assim como de outras cidades da região. A cidade de Indiana foi uma das primeiras da região a serem fundadas. Ela foi fundada em 1907, mas a sua fundação não tem origem exclusiva da estrada de ferro. Sua origem é a estrada boiadeira São Mateus, que era uma estrada de rodagem, e no ponto de Indiana foi erguido um posto de manutenção e pouso de gados. E ela era uma dessas áreas de zona desconhecida, desabitada, mas era morada de diversas etnias indígenas, que deram nome à cidade indiana. A sua estação ferroviária foi inaugurada em 1917 para direcionar a chegada de interessados na compra de terra desse local que receberia a estrada de ferro Sorocabana, mas o seu núcleo urbano inicial surgiu apenas em 1922, com o traçado urbano quadriculado como uma malha ortogonal em tabuleiro xadrez. O seu complexo ferroviário se localiza bem ao sul da cidade, e a linha férrea surge como um limite urbano, havendo poucas construções abaixo dela ao seu sul.
Seu complexo ferroviário originalmente contava com a estação ferroviária, 2 galpões da Estrada de Ferro Sorocabana, sendo um armazém e uma oficina e depósito de locomotivas, e a vila ferroviária e algumas instalações hidráulicas. A vila ferroviária foi implantada originalmente em 2 localizações, em frente à estação ferroviária e ao seu lado, e ela foi construída e habitada a partir de 1925. Foram construídas 13 habitações, 12 em alvenaria e 1 em madeira, sendo 10 habitações em frente à estação e 3 ao seu lado. Porém, atualmente, apenas uma habitação se mantém em pé. A estação ferroviária foi inaugurada como estação, mas era originalmente um posto telegráfico. E, em 1940, a sua nova estação foi construída, de médio porte e semelhante às demais estações da região, com uma planta retangular dividida no meio pelo saguão e uma espécie de frontão ornamentado. Nos anos 90, houve uma reforma para manutenção e, com isso, houve a diminuição de alguma das suas janelas. E, atualmente, a estação cumpre o papel residencial e foi pintada de rosa, diferente da sua original, que era branco, e se mantém bem conservada. A vila ferroviária em Indiana mantém apenas uma habitação presente e em uso. Todas as demais habitações foram demolidas, e as habitações em frente à estação ferroviária deram lugar a 2 conjuntos habitacionais do CDHU, inaugurados em 1989 e 1992. A habitação remanescente está desconectada da malha urbana, e ela era uma casa de turma que abrigava grupos de ferroviários. Originalmente era uma casa geminada, com 2 unidades habitacionais e um eixo de espelhamento. No entanto, a parede que funcionava como esse eixo de espelhamento teve uma abertura e foi construído, e os cômodos foram adaptados para uma unidade habitacional. Seu banheiro sempre é externo. O banheiro de todas as casas da Vila Ferroviária sempre é externo à construção. E, quanto ao acabamento, a maioria das casas são de tijolos à vista. Elas não têm acabamento externo, mas, geralmente, uma casa das vilas ferroviárias tem acabamento externo. E é sempre a casa do chefe da estação. Nesse nosso exemplo da casa remanescente, atualmente ela foi inserida uma espécie de acabamento. As suas esquadrias, algumas foram fechadas. Ela tem ainda o símbolo da Estrada de Ferro Sorocabana, EFS, e seu símbolo indicando que era uma casa de turma. Regente Feijó é uma cidade limítrofe à Indiana e surge no mesmo contexto. Era uma parada e um local de descanso para os tropeiros que seguiam pela estrada boiadeira. A estrada de ferro, a estação ferroviária foi inaugurada em 1919, mas a cidade foi fundada apenas em 1922. O seu complexo ferroviário originalmente contava com estação ferroviária, 2 galpões, que ainda continuam em pé e em uso pela comunidade, e a vila ferroviária, também em 2 localizações. A vila ferroviária continha 8 construções, 3 ao lado da estação ferroviária e 5 em frente a ela. 3 dessas construções eram geminadas, o que totalizava 12 unidades habitacionais. Essa imagem que a gente tem do complexo é uma imagem de 2003,
onde havia ainda 3 casas remanescentes da antiga Vila Ferroviária. E as casas que ficavam ao lado da estação, nos anos 90, deram lugar ao estádio, ao ginásio municipal. A estação ferroviária de Regente Feijó teve uma construção, uma primeira estação simples, em alvenaria, semelhante à primeira de Indiana, em pequeno porte. Mas a sua nova estação foi construída em 1960 e é o atual prédio, em médio porte, com 894 metros quadrados, e foi uma das últimas estações construídas na região. Ela prioriza a funcionalidade com as linhas retas e modernas, diferentes de outras da região, que são mais ecléticas e art déco, e hoje ela funciona como um posto de saúde. A vila em Regente Feijó é a vila ferroviária que mais sofreu modificações. As 3 casas remanescentes, que ainda estavam de pé em 2003, 2016 e 2017, foram demolidas em junho de 2017 pela prefeitura e hoje não há mais nenhum exemplar na cidade. Aqui em 93 a gente consegue observar, em 2003 a gente consegue observar que o telhado das casas estão em boa conservação. Em 2016 já não está em tão boa conservação. Essa última casa, que era uma casa geminada, está sem a sua cobertura, mas as outras 2 estão com coberturas. E houve o grande esforço da comunidade e de professoras da Unesp, como a geógrafa e arqueóloga Neide Barroca e a professora Cristina Maria Pericinoto Barão, junto ao Ministério Público Estadual, pedindo o tombamento dessas casas remanescentes. Mas após muita discussão com a prefeitura conseguiu uma liminar para demolir todas essas casas remanescentes, pois a prefeitura falava que servia de abrigo para alcoólatras, usuários de drogas, e que já existia um projeto para o local, que seria um grande empreendimento imobiliário, e que destruir as 3 casas remanescentes, segundo a prefeitura, não seria uma destruição da história, porque os outros edifícios do complexo estavam preservados em uso, a estação e seus galpões. No entanto, hoje, em 2019, a área não serve para nenhum uso, não foi apresentado nenhum projeto. Hoje ela está sendo usada como estacionamento. E os exemplos de habitação nessa cidade foram demolidos. No entanto, no pedido de tombamento protocolado pela arqueóloga Neide Barroca Fátio, havia desenhos da planta dessas casas. Então foi possível estudar uma dessas habitações selecionadas. A habitação selecionada é a habitação da esquina, a primeira habitação. Em 2017, ela não estava em ótimas condições de conservação, ela tinha algumas rachaduras, mas ainda moravam pessoas. Segundo a moça que morava, seu pai tinha sido um funcionário da ferrovia. Suas telhas eram em barro, a esquadria em madeira, que seguia o padrão da Sorocabana. Foi construído uma expansão nessa casa, com mais um dormitório e um banheiro anexo, pois nesse caso o banheiro também não era anexo à casa. Então são poucos registros que a gente tem dessas casas que foram demolidas e, para dar lugar a nada, aparentemente apenas um estacionamento. Presidente Bernardes foi fundada em 1915 e a sua estação inaugurada em 1917. O seu traçado urbano foi realizado apenas em 1920, mas ele foi realizado por 2 companhias diferentes, 2 engenheiros diferentes, o que resultou em
uma soma de dois traçados quadriculados, dando lugar a terrenos com grande desnível e ruas com muita inclinação. Seu complexo ferroviário conta originalmente com a estação ferroviária, o galpão, e hoje ambos funcionam como centro cultural, e a vila ferroviária. A sua vila ferroviária é a mais preservada da região. Ela também tem duas localizações distintas, em frente à estação e atrás dela. Originalmente foram construídas 8 casas, as 3 casas em frente remanescentes e 5 atrás delas. A casa que foi demolida ficava neste vazio. Duas dessas casas eram geminadas, então totalizava 10 unidades habitacionais. A estação ferroviária é semelhante às outras cidades do Oeste Paulista, como na de Indiana. Primeiramente, era um prédio pequeno, arcaico, que foi ampliado e substituído por outro de porte médio, planta retangular, com saguão dividindo ao meio e uma espécie de frontão ornamentado. Atualmente, ele funciona como um centro cultural, mas a praça que há em frente à estação se encontra abandonada. A Vila Ferroviária de Bernardes é a mais conservada das estudadas e da região do Oeste Paulista. Atualmente, 7 das 8 construções originais permanecem da paisagem e apenas uma delas foi extremamente modificada. No caso, esta habitação que hoje abriga um posto policial. Todas as outras mantêm a função residencial. Na Vila em Bernardes também há 2 unidades em madeira em boa conservação. Por isso, a habitação selecionada para o estudo foi uma dessas unidades em madeira. A última atrás da estação ferroviária. Ela tem estrutura mista, madeira com a base em alvenaria. Em 1991, a FEPASA classificou sua vida útil restante com mais de 20 anos. No entanto, ela ainda apresenta uma boa preservação. Que nós temos ela em 1992 e em 2018, e ela também tem seu banheiro externo à residência. Ela é uma casa grande em relação às outras estudadas, com 3 quartos, sala, cozinha, uma construção toda em madeira, toda assoalhada, menos a cozinha sem forro, com cobertura de telhas paulistinhas, portas e janelas em madeira, e totalizando 54,6 metros quadrados. E nessa foto, a gente tem um exemplo de número patrimonial da FEPASA inserido nessas paredes de madeira. Concluindo, a linha férrea criou ao longo de seu traçado vários núcleos urbanos no entorno da estação ferroviária. Os complexos ferroviários eram inicialmente implantados como um carimbo, com estação ferroviária, galpões, casas como as de turma e também com traçado urbano. As vilas ferroviárias são um bem pertencente ao patrimônio industrial, possuindo vestígios da cultura industrial, é testemunha dessa nova civilização a partir da ferrovia e testemunha de uma fase significativa de evolução do progresso no Brasil e em São Paulo. As habitações possuíram um papel fundamental na urbanização da área, sendo testemunha desse seu crescimento, reunindo as primeiras construções em tijolo da cidade, levando em conta o ideário sanitarista da época.
apresentando inovações para uma região que há poucos anos antes era habitada apenas por indígenas. Então elas devem sim ser sim considerado parte da história, ser sim levadas em conta como um patrimônio arquitetônico. É isso, muito obrigada. Em caso de qualquer dúvida, podem me contatar por e-mail, que é esse que está na tela. Muito obrigada!